a importância que tem os acordos que a gente faz com as crianças, a importância que tem o diálogo prévio, sabe? Quando a gente decide falar antes, quando a gente decide conversar sobre, né, antes, ao invés de esperar acontecer, ao invés de se surpreender. Então, assim, muitas mães me procuram e às vezes falam assim: ai, Gabi, mas o que eu faço? Sempre quando chega da escola, é aquela briga pra tomar banho, ou chega na casa de um amigo, mexe nas coisas, ou final de festa, né? Não quer ir embora da festa e aquela briga. O que eu faço? Sempre tem isso. Sempre tem esse tipo de pergunta. E eu sempre falo, né? É importante a gente conversar antes, é importante a gente preparar a criança antes para evitar que aconteçam essas coisas. Porque quando a gente prepara a criança, ela vai ter uma noção melhor de como se comportar. Então a gente evita muito desses estresses, né? Só que às vezes a gente esquece de preparar. Às vezes a gente sabe que vai acontecer e a gente não sabe como fazer para não acontecer. E ontem eu passei por isso. Ontem foi aniversário do Davi e eu tenho 2 filhos de perfis diferentes. Um é mais comunicativo, mais solto, gosta de falar, sempre gostou, e o outro é mais reservado, né? Mais observador, ele mais concentrado, demora um pouco para se relacionar, depois se relaciona, vai que vai, mas demora um pouco. Então são crianças diferentes. Mas o que acontece? O meu mais velho, o Pedro, sempre gostou de holofotes, sempre gostou de microfone, palco, câmera, nunca teve vergonha. Desde o aniversário dele de 2 aninhos, que ele sempre faz uma apresentação, ele sempre quer fazer alguma coisa na hora do parabéns, ele sempre tem algo para mostrar, ele gosta disso, né? Eu ainda brinco que ele puxou o pai, porque o pai dele trabalhou muitos anos com teatro, trabalha com TV, enfim, adora um palco também. Então, tá no DNA, né? E ele sempre gostou disso. A gente já sabe que ele vai trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, porque ele gosta muito disso, desde muito pequeno. O Davi nunca gostou, né? O Davi tá com 3 anos agora. Então, o Davi sempre foi mais contido. O aniversário dele de 2 anos, ele mal queria cantar parabéns, cantou, se divertiu, mas ele é diferente, né? E o Pedro tinha o espaço dele. Só que esse ano, do meio do ano pra cá, o Davi começou a demonstrar mais um desenvolvimento nessa parte relacional, né? Tá chegando perto dos 3 anos, então é a fase mesmo de relacionamentos, de socialização. Então ele tem demonstrado mais, ele tem gostado de aparecer mais. E acredito eu que isso mexeu um pouquinho com o Pedro, né? E ontem foi aniversário do Davi. E aqui em casa, o Pedro falou assim pra mim mas minutos antes da gente sair, ele falou assim pra mim: mãe, o Davi vai aparecer mais do que eu, né? Porque a gente ia filmar a festa. Daí eu falei: filho, vocês vão parecer iguais, então vai filmar todas as crianças. Ele: não, mãe, mas é aniversário do meu irmão, então ele vai aparecer mais, né? Ele vai tirar mais foto, ele vai aparecer mais, né? E eu falei: sim, filho, mas vai ser tudo igual. Só que eu tava naquela correria, me arrumando o Davi, arrumando ele. Sabe quando você não dá muita bola? Então eu confirmei, mas falei que todo mundo ia ser igual, mas eu não dei muita bola. Erro meu, né? Deveria ter pegado essa informação e falado: por que você tá me perguntando isso, né? O que você tá sentindo? Enfim, construído ali um pensamento, um raciocínio com ele para evitar o que eu vou contar para vocês que aconteceu. Mas passou batido. E a gente foi pra festa, tava tudo bem, eles brincaram, se divertiram. Na hora do parabéns, rolou uma briga. Porque, olha só, gente, como as coisas são diferentes. A maioria das crianças, né, elas não querem aparecer. Então, assim, a gente vê muito em aniversário a criança chorando na hora do parabéns, porque ela não quer, tá ali, as pessoas olhando pra ela, constrangedor. Tem criança que se sente envergonhada, tímida, né? Os meus, eles estavam querendo o microfone. Então, o pai pegou o microfone pra fazer uma oração, mas aí eles queriam fazer oração. Não, eu quero fazer oração, eu quero fazer oração, eu quero falar. Os dois queriam falar. Então, o Davi pegou o microfone, a gente entregou pra ele, ele quis fazer uma oração. E ele fez a oração do jeitinho dele, mas o Pedro provavelmente se sentiu ali nos bastidores, né? Pô, meu irmão tá falando, meu irmão tá no microfone e eu tô no bastidor, né? E
Isso gerou um conflito. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Ali naquela hora, imagina, né? Um puxando o microfone, todo mundo olhando pra gente na hora do parabéns, gente. E eles puxando o microfone, não, eu que vou falar, eu que vou falar, não, eu que vou falar. Começaram a brincar, começaram a gritar no microfone. E a gente tentando tirar ali o microfone da mão deles e fica aquela guerra de puxar e não sai. Daí eu falei assim, gente, ainda fiz uma brincadeira. Ó, quem tá afim de ter mais um filho, né, já sabe o que vai acontecer. Mas enfim, depois a gente tirou o microfone da mão deles ali, na hora, foi tão rápido, né? Rafa tirou, foi mais um pouquinho pro lado assim pra conseguir fazer a oração e a gente cantar o parabéns. Mas por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque a criança dá sinal, né? A gente sabe, então assim, eu não me deixei perceber, né? Eu me deixei levar ali na correria do dia a dia ontem e eu não conversei com o Pedro a respeito. Então, se eu tivesse conversado, construindo uma linha de raciocínio com ele, né? Falado, ó, filho, você tá se sentindo assim porque é a festa do seu irmão, cada um tem seu tempo. Talvez teria evitado isso, né? Talvez não teria tido essa briga bem na hora do parabéns. Talvez ele não teria se sentido nos bastidores, ou mesmo se sentisse, talvez ele não teria sofrido, entre aspas, né? Que eu não acredito que ele sofreu, mas é uma falta, uma inabilidade para lidar com aquele momento. Talvez ele não tivesse passado por isso. Então, por que eu tô trazendo essa história para vocês? Para dizer que se teu filho dá sinais, se ele te demonstrou alguma coisa de que ele não tá sabendo lidar com alguma informação, alguma emoção que tá passando dentro dele, ou se normalmente ele tem um hábito, né, comportamental, que você já sabe que vai acontecer, ou que ele tem uma predisposição a agir dessa forma, como a gente pode prevenir? Como a gente pode lidar com a criança a fim de ajudá-la a passar por isso sem se comportar mal? Porque a criança não sabe se comunicar, ela não sabe verbalizar direito, então ela usa a vontade dela, né? As expressões dela. Então, como é que eu poderia lidar com a minha criança para evitar que ela explodisse ali no auge, que a amígdala cerebral entrasse em ação e virasse o caos, né? Que na maioria das vezes é o que acontece. Então, a gente tem que construir com a criança um diálogo anterior à situação. Então, se você sabe que todo filho tem uma tendência a se comportar mal em alguma situação, em algum lugar, ou se é habitual dele, sempre que você chega em algum lugar ou sai de algum lugar, se comportar mal, como a gente pode resolver isso, né? Então, conversem antes. Cuidado com as ameaças, tá? Ó, se você fizer isso, não vai ter aquilo. Então, não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando de conversar mesmo com a criança. Então, ó, filho, eu sei que você tá cansado, a gente vai chegar em casa agora, o que a gente precisa fazer quando a gente chega em casa? Tomar um banho. Então, depois que você tomar banho, você vai descansar. Então, por favor, filho, vamos tentar a gente se ajudar, né? Vai pro banho, sem choro. Pode ir cansadinho, pode ir no colo da mamãe. Depois que você sair do banho, eu te coloco no sofá, você descansa um pouco. Preparar o ambiente, preparar a criança, porque aí o cérebro dela já tá entendendo esse sentimento. Ah, então eu já tô sentindo isso porque é cansaço. Ah, então eu já tô sentindo isso porque eu não tô querendo ir embora. Enfim, seja qual o motivo. Se a gente conversa antes, a gente vai preparando essa mente. Então, eu deveria ter falado em casa com o Pedro e antes do parabéns lá de novo, porque não é uma vez só que a gente fala. A criança aprende por repetição. Por isso que a gente precisa ser repetitivo. O que eu digo é, se você tem precisado repetir muitas vezes e ainda assim não tem dado o resultado que você deseja, tem que avaliar se a forma como a gente está falando está correta ou não, está atingindo o objetivo ou não, tá? Porque às vezes a gente precisa mudar a comunicação. Mas se começa a surtir efeito, se a criança diminuiu um pouco, no outro dia diminuiu mais um pouco e tem melhorado o comportamento, então tá eficaz, né? Porque ela aprende por repetição, a gente tem que ter paciência. Então eu deveria ter conversado em casa, depois eu deveria ter conversado um pouquinho antes do parabéns. Aí eu teria preparado ele para lidar com aquela sensação de, pô, é o aniversário do meu irmão, o microfone tem que ficar com o meu irmão e eu vou precisar ceder, eu vou precisar ficar na minha e tá tudo bem. Então, ele não foi preparado para isso, então ele não soube lidar com isso naquele momento. E aí tem briga, e aí tem mau comportamento. Não tem como a gente fugir disso, né? Então, quais são as nossas responsabilidades diante dos comportamentos das crianças? Porque a gente tem como pai e mãe, né? Basta agora a gente ter sensibilidade e decidir agir diferente. Certo? Com certeza não vou mais deixar passar nos próximos aniversários, né? Vai rolar um papo aqui em casa antes, vai rolar um papo durante, vai rolar um papo antes ali da hora do parabéns, ou seja, vai rolar conversa.
E é isso, tá bom, gente? Beijos grandes pra vocês. Ótima semana, cheia de conexão e cheia da presença de Deus. Beijos. Fui.